por gentileza, em 1 Samuel 14. 1 Samuel, versículo 14. Tem como abaixar só um pouquinho para mim o meu retorno? Só um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Isso, melhorou, obrigado. Se forem gravar a pregação de hoje, deixa para começar a gravar só quando eu começar a ler a Bíblia, a palavra. Amém? 1 Samuel, versículo 13, ou melhor, capítulo 13, versículo 14, ou 14, como queira. 1 Samuel 13, 14. Aleluia. Glórias a Deus. Essa noite eu quero dar um título nesta palavra. Essa noite eu quero chamar a palavra desta noite como o homem segundo o coração de Deus. Amém? O homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, só olhar para o mural. A palavra de Deus registra: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Repita a leitura. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como eu disse, eu quero intitular a palavra de Deus esta noite como o homem segundo o coração de Deus. Baseado neste texto e baseado na vida de Davi, eu quero dar um título a esta palavra: o homem segundo o coração de Deus. Isto é, o homem que tem o caráter de Deus, o homem que manifesta a vida de Deus na vida dele, o homem que tem a semelhança de Deus nos teus atos. Você pode olhar para o seu irmão e olhar bem no olhinho de jabuticaba dele e falar assim: irmão, hoje você irá ouvir uma palavra chamada o homem segundo o coração de Deus. Para nós entendermos o que eu quero estar pregando esta noite, nós precisamos de ver algumas características principais que Davi possuía, para ao ponto Deus chamá-lo que o homem segundo o meu coração. Durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar Deus falando para homem algum, a não ser Davi, que Davi era um homem segundo o coração dele. Somente Davi obteve e teve esse título na vida dele, enquanto ele esteve aqui também nessa terra. Mas para compreendermos, irmãos, sobre aquilo que eu quero estar dizendo, nós vamos ver algumas características principais que Davi possuía, para Deus estar chamando ele de um homem segundo o coração de Deus. Uma das características principais de Davi era a obediência. Entenda bem uma coisa: se você ver capítulos, versículos anteriores de 1 Samuel 13, você vai entender ali que Saul, ele tinha um reinado. Que Saul ali, quem era o rei? Saul ali é quem estava tomando conta daquele reinado. O interessante é que Saul, ele praticou algo que Deus abominou. Saul, ele praticou um sacrifício que não era para Saul estar praticando. Este sacrifício caberia somente ao profeta Samuel, a classe sacerdotal. E Saul, ele tinha que ir para uma guerra, ele tinha que ir para uma batalha. E antes dele ir para uma guerra, antes dele batalhar, o profeta Samuel ali falou que apareceria no dia tal para estar fazendo ali um sacrifício para Deus dar vitória mediante
a Saul na guerra na qual ele estaria entrando. E o povo ali, o exército ali de Saul, começou a ficar inquieto, porque Samuel demorou um pouquinho para aparecer. Samuel demorou um pouquinho para chegar aonde estava ali o exército, o povo, aonde estava ali Saul reunido com o povo. E por ele ter demorado um pouquinho, o povo, diz a Bíblia, começou a ficar se disperso. O povo começou a se dispersar. E olha só o que Saul fez. O sacrifício que era para a classe profética, ou seja, para a classe sacerdotal, está fazendo. Saul, porque Samuel demorou um pouquinho, Saul foi lá e quis sacrificar no lugar de Samuel. E quando Saul estava sacrificando, Samuel ali chegou. Samuel ali chegou e falou: o que está fazendo? Aí Saul começa a querer explicar para Samuel o porquê que ele estava sacrificando no lugar dele. Ali, se você ler comigo aqui, ó, 1 Samuel 13:10, olha só o que diz. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, saiu-lhes ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham juntado em Micamas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Esforçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Preste bem atenção. Se Saul tivesse obedecido, o Senhor não tinha tirado dele o reinado. Se Saul não tivesse feito o holocausto, o sacrifício no lugar do profeta, ou seja, tido obedecido, ele não teria perdido o reinado. Mas por ele ter desobedecido, Deus procura um homem segundo o seu coração. Agora, por que Saul perdeu? Por causa da desobediência. E por que Davi ganhou o reinado? Porque Davi, ele era obediente. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, o homem, segundo o coração de Deus, é obediente. Amém? Entenda, irmãos, que a obediência de Davi fez ele ser implacavelmente perseguido por Saul. Durante 13 anos cravados, Saul perdeu tempo em correndo atrás, em perseguir Davi sem causa alguma, a não ser por inveja. Entenda bem uma coisa, irmãos. Quando Saul perdeu o reinado por causa da desobediência, por ele ter prestado um holocausto no lugar de profeta, por ele não ter esperado o tempo certo, por ele não ter obedecido, Deus pega e escolhe um outro. E esse um outro é Davi. E esse outro é obediente. E por ele ser obediente, Davi, ele é perseguido por Saul. E por causa dessa perseguição, irmãos, Saul começou a ter algumas implicações. Todas as vezes em que você, em que alguém persegue uma autoridade que Deus escolheu, que Deus persegue, alguém que Deus chamou, que Deus separou, irmãos, começa a vir implicações na vida da pessoa. Ou seja, problemas começam a chegar. Foi tão implacável a perseguição de Saul, que chegou um tempo, lá na frente, se você continuar lendo, do 20 para lá, você vai compreender, você vai entender
que chegou um tempo que Saul ficou à mercê de Davi. Ao ponto de um falar assim: olha, Davi, Saul agora está nas suas mãos. Davi, mata Saul. Davi, arranca a cabeça de Saul. O que Davi responde, irmãos, para esse que falou para Davi matar ali a vida de Saul? Olha a resposta desse homem chamado Davi: não toqueis nos ungidos do Senhor. E se você ler lá em Salmo 105, versículo 15, você vai ver escrito lá assim, ó: não toqueis no ungido do Senhor. O que Davi estava dizendo? O que Davi estava falando ali, irmãos? Em outras palavras, Davi, em outras palavras, ele obedecia princípios de Deus. Quem está compreendendo a palavra? Davi, ele obedecia princípios. É por isso que esse homem chamado Davi, ele era segundo o coração de Deus. Quando ele teve a oportunidade de arrancar a cabeça de alguém, quando ele teve a oportunidade de matar a Saul, ele lembrou de princípios de Deus. Ele lembrou daquilo que os profetas o ensinou. Olha só o que diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Davi, ele tinha essa visão no espírito dele. Ele tinha essa visão no coração dele, que para ele ser um homem que fosse segundo o coração de Deus, primeiro, ele teria que obedecer. E segundo, ele teria que obedecer também princípios de Deus na vida dele. E qual era o princípio de Deus na vida de Davi? Era obedecer tanto profetas e também obedecer o Senhor, o teu Deus. Quem está compreendendo isso? Davi foi o oposto de Saul, igreja. Saul não obedeceu o profeta Samuel. Saul não obedeceu princípios de Deus. Foi por isso que ele perdeu o reinado. É por isso que hoje, no século 21, muitos irmãos estão perdendo ou deixam de conquistar o que Deus quer dar para eles. Porque ele deixa de obedecer princípios de Deus em primeiro lugar. Todas as vezes em que você bula princípios, todas as vezes que você não respeita princípios de Deus, todas as vezes que você não respeita princípios que Deus colocou e não observa, não guarda, não obedece aquilo que Deus colocou de princípio na Bíblia, para mim e para você, irmãos, algumas implicações também começam a acontecer na nossa vida. Quem está pegando a palavra? E é por isso que muitas vezes você não conquista. Saul deixou de conquistar vitórias. Saul deixou de ter um reino que viesse ser lembrado até hoje como um reino positivo, porque ele desobedeceu um princípio, ou seja, a voz do profeta e os mandamentos do Senhor. Porque eu sei que algumas traduções aí está os mandamentos de Deus. Ele deixou de obedecer isso. Quando ele deixou de obedecer, automaticamente Deus passou com os teus olhos em Israel. Deus olhou com os teus olhos para Israel e ali encontrou um homem segundo o seu coração, um jovem de 17 anos, em meados de 17 anos. E Deus colocou sobre ele o Espírito do Senhor para vencer quaisquer tipo de batalha que viesse sobre ele. Quem está compreendendo a palavra? Só quem está compreendendo, enquanto eu tomo água, glorifica o Rei. Isso é fundamental na nossa vida cristã, igreja. Sabermos obedecer princípios de Deus. Sabermos ler Bíblia, procurar na palavra de Deus e ver que o que aqui está registrado serve para a minha vida. Se eu praticar o que aqui está, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Repito, Saul perdeu a oportunidade de ser abençoado por Deus. Saul perdeu a oportunidade de ter um reino eterno, de ser lembrado eternamente como o rei. Entendeu o que eu disse, sim ou não? Como o rei. Ele perdeu essa oportunidade quando ele praticou um sacrifício que era somente
para o sacerdote, classe profética, classe sacerdotal, está praticando. Saul perdeu o reinado quando ele deixou de obedecer aquilo que o profeta lhe disse. Ou seja, ele quebrou princípios de Deus na vida dele. Quando os profetas de Deus sobem neste altar, passa a palavra de Deus para você. E se você cata a palavra de Deus, começa a praticar, pode ter certeza, a vitória é certa. Agora, se você não pratica, não obedece aquilo que o profeta de Deus está pregando, é respaldado na palavra de Deus. Quando você não pratica, não obedece, pode ter certeza, muitas vitórias não chegam na sua vida por causa da desobediência. A diferença de Davi e Saul estava em obedecer. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, a diferença entre Davi e Saul estava na obediência. Quem obedece é abençoado. Quem não obedece tem problemas na sua vida. É simples assim, irmãos. A primeira característica de Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus era esta: obediência. O interessante é que Davi, ele obedecia aquilo que o profeta falava. Se você estudar sobre Davi, se você ler livros de Salmos, você vai ver o quanto que Davi, ele temia os profetas. Ele temia aquilo que o profeta falava. Ele obedecia aquilo que o profeta falava. E como eu te disse que Davi, a característica dele era obedecer, agora entenda bem o que eu vou lhe dizer. Uma das características de Davi era respeitar aquilo que a autoridade direta de Deus aqui nessa terra falava. Quem está entendendo isso? Vamos ver quem são as autoridades diretas de Deus aqui nessa terra. Quem é? Pai e mãe, sim ou não? Classe sacerdotal, sim ou não? Abra lá comigo, joga aqui para mim, Diego. Se eu não me engano, Romanos 13. Se eu não me engano, Romanos 13. Olha que interessante. O porquê que Davi também foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Romanos 13:1. Toda alma, escute, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não vêm de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, irmãos, potestade é autoridade. Algumas traduções aí você pode abrir sua Bíblia que está a autoridade. Amém? Resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, escute isso, o que a Bíblia diz, trarão sobre si mesmo, o que, igreja? Condenação. Vamos lá. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades ou potestades? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Entenda bem uma coisa, igreja. Davi, embora ele estava no Antigo Testamento, por ele aprender princípios de Deus, ele sabia que aquilo que o profeta ensinava, aquilo que a autoridade direta de Deus na terra ensinava, ele teria que obedecer. Eu sei que obedecer muitas vezes não é gostoso. Eu sei que obedecer muitas vezes não é bom. Não é bom no sentido da sua vontade. Entendeu o que eu disse? Sim ou não? Eu sei disso. Mas Davi, ele foi um homem tão obediente naquilo que saía da autoridade direta de Deus, da boca da autoridade dos profetas, que era uma autoridade de Deus sobre a terra.
Ao ponto de Deus falar assim, olha, desse garoto eu me agrado. Dessa pessoa estou me agradando. E quando Deus se agrada de alguém, irmãos do céu, quando Deus se agrada de alguém, esse alguém passa a ser menina dos olhos de Deus. Não é à toa que Davi conquistou reinados. Não é à toa que Davi venceu. Não é à toa que Davi teve sucesso. Não é à toa que o livro de Hebreus lembra dos feitos de Davi. Não é à toa que Davi fez grandes coisas sobre essa terra, vencendo reinados. Tudo por quê? Porque automaticamente, quando ele obedecia os profetas, quando ele praticava aquilo que ele ouvia, ele se tornou menino dos olhos de Deus. E Deus assim o honrou, e Deus assim o abençoou. Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor Jesus. Obedecer à autoridade que Deus constituiu na terra. Escute bem uma coisa. Quando eu desobedeço às autoridades que Deus constituiu aqui na terra, irmãos, eu estou demonstrando para Deus que eu não obedeço. Está compreendendo isso? Eu vou ler na minha Bíblia, porque não fui muito de acordo com essa tradução que aqui nós lemos. Mas a sua Bíblia eu sei que é uma outra tradução também. Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ele traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele estejais sujeito. Não somente por causa de temor de punição, mas também por consciência, ou seja, por inteligência. Davi, para ele ser considerado o segundo coração de Deus, por consciência própria, não somente por medo ou por algum tipo de temor, não, mas por consciência própria, ele obedecia os profetas da época. Aquilo que o profeta falava virava lei para Davi, ele ia e praticava. Como eu disse, ao contrário de Saul. É por isso que Saul não foi segundo o coração de Deus. Se ele tivesse obedecido, ele teria sido segundo a autoridade de Deus. Ele teria sido também nessa terra segundo o coração de Deus. Quem está entendendo isso? Obediência a Deus, ela é realizada na prática. Quando você obedece à autoridade constituída por Deus. E Davi, ele praticava isso, irmãos. Quando você pratica a autoridade, quando você pratica aquilo que um sacerdote lhe disse, quando um profeta lhe disse, um apóstolo lhe disse, um mestre da palavra lhe disse, um evangelista lhe disse, aqueles que são separados para estar fazendo a boa obra de Deus. Quando você pratica aquilo que o homem de Deus está lhe dizendo, pode ter certeza de uma coisa, igreja. Você vai estar debaixo de bênção. E toda sorte de bênção alcança a tua vida quando você está debaixo de autoridade. Está compreendendo isso? Quando você está debaixo de autoridade. E Davi, ele foi tão sabido nessa área, que quando ele teve a oportunidade de matar, escute isso, de matar uma autoridade constituída por Deus na terra, ele falou, opa, isso não. Davi, ele sabia que Saul foi ungido por quem, igreja? Por quem? Por Deus. Por mais que Saul pisou na bola, por mais que Saul saiu fora da casinha, ele sabia que Saul, ele era uma autoridade de Deus. Ele falou, não toco nos ungidos do Senhor. E olha que Davi teve oportunidade, em quem já assistiu o filme de Davi, quem lê história de Davi, quem conhece a história de Davi, sabe que Davi teve oportunidade
para matar Saul. Não uma só vez. Mesmo assim ele dizia, eu tocar na autoridade constituída por Deus? Não sou doido. O interessante é que Davi, ele não, só lê, igreja, ele não usou em abrir a boca para falar mal de nenhuma autoridade que é constituída por Deus. Se você ler, ele não falou mal de Saul de forma alguma. Por mais que Saul, irmão, já estava do jeito que estava. Por mais que Saul já perseguia o ministério de Davi. Por mais que Saul tentava matar a Davi. Davi, você não vai achar na Bíblia ele falando mal de Saul de forma nenhuma. Por que ele não fazia isso? Porque Davi, ele obedecia princípios de Deus. E autoridades constituídas por Deus na terra é princípios de Deus. Quem está compreendendo isso? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, quer ser abençoado? Quer ter vitória na sua vida? Obedeça princípios de Deus. Quer ser um homem segundo o coração de Deus? Aqui nessa terra, aprenda a obedecer princípios de Deus. Podemos aplaudir o Senhor? Só para me beber uma água. Entenda isso, irmãos. Essa é a primeira característica. Obediência. Além de obedecer a Deus, obedeça às autoridades constituídas por Deus nessa terra. Aprenda isso. Isso é princípio para quem quer vencer. Se a autoridade constituída por Deus nessa terra está te ensinando algo bíblico, aprenda e pratica. Vá para a prática. Davi fazia isso. Ele foi para a prática. Alguém ensinou a Davi não matar a autoridade. Para Davi fazer isso, ele teve um bom ensinamento do seu pai lá na casa dele. Ele teve um bom ensinamento na escola profética. Ou não, igreja? O que você acha? Sim. Você já ouviu falar de escola profética em Israel? Você já ouviu falar da escola sacerdotal em Israel? Davi, ele era sabedouro disso tudo. E nessas escolas proféticas, e nessas escolas sacerdotal, e também na escola dentro da sua casa, com certeza, o pai dele ensinava isso também. E ele não fez o que alguém um dia orientou ele a fazer. Matar uma autoridade, falar mal de autoridade. Pelo contrário, ele obedecia e abençoava as autoridades, honrava as autoridades e deixava Deus tomar conta da autoridade. Uma coisa eu tenho no meu coração, que quando nós deixamos, por exemplo, por mais que Saul estava piradão, fazendo coisas escandalosas dentro do seu reino, dentro do seu reinado, por mais que Saul estava fora de si, por causa de inveja contra Davi, eu entendo, irmãos, como se fosse no dia de hoje. Por mais que alguns sacerdotes, escute o que eu vou lhe dizer, é base bíblica isso. Por mais que algum sacerdote, algum pastor, hoje, está fazendo coisas erradas, seja sábio. Feche a boquinha. Porque quem cuida da classe sacerdotal é Deus, ou não é? Por mais que o sacerdote, se ele rouba, se ele mata, se ele trafica, se ele se prostitui, se ele isso, se ele aquilo, seja inteligente. Não traga condenação para si, como nós lemos aí em Romanos 13. Falando de autoridade eclesiástica, o único que tem autoridade para julgar uma autoridade eclesiástica, sabe quem é? Em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, um outro pastor que tenha, no mínimo, a mesma autoridade espiritual que ele tem. Está compreendendo isso, sim ou não? Nem todos os pastores podem falar de um outro pastor. Porque se o outro pastor também não tem a autoridade espiritual do reino espiritual que tal pessoa tem, nem aquele ciclano está autorizado por Deus para falar dele. Somente quem tem uma autoridade que
saiba dessa autoridade. Pode estar falando alguma coisa. Queira eu, queira você ou não. Por mais que muitos de nós às vezes não aceitamos, querendo ou não, quem escolheu aquela mulher, quem escolheu aquele homem como autoridade, foi Deus. Agora, se ele se perdeu no meio do caminho, como Saul se perdeu, fique tranquilo, porque assim como estava reservado a espada para Saul no final da carreira de Saul, está reservada também por Deus a espada na vida do pastor ou da autoridade eclesiástica que começa a fazer coisa errada no reino de Deus. Compreendeu o que eu disse, sim ou não? Davi sabia disso. Ele não ousou em tocar em autoridade. Ele se quietou em Deus e deixou Deus agir. Amém? Agora entenda bem uma coisa. A segunda característica para Davi ser chamado segundo o coração de Deus é o amor. Olha que coisa louca isso. Saul perseguia Davi? Sim ou não? Eu disse aqui, quantos anos Saul perseguiu Davi? De 10 a 13 anos. 13 anos cravado. Saul perseguiu esse camarada ferozmente, implacavelmente. E mesmo assim, Davi amava esse cara, irmãos. Você vai entender um negócio desse? Você que é perseguido por alguém, você que sabe que fulano ou ciclano está falando mal de você, deseja o seu mal, pratica o mal contra você, você ainda consegue amar essa pessoa? Vamos lá, seja sincero. Quem consegue? Você está vendo porque que Davi era segundo o coração de Deus, sim ou não? Só por isso, vamos glorificar o nome do Senhor? Davi, irmão, é só você ler. Lê Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Você vai ver o amor que Davi tinha por Saul. É algo inexplicável. Ao ponto de Davi chamar Saul de pai, Abba. Ao ponto de Davi, no hebraico, falar assim, Abba. Saul é o meu Abba. Saul é o meu pai. Olha isso. Só chama de pai quem ama, sim ou não? O cara perseguindo, o cara falando mal de Davi, o cara querendo matar Davi, jogando flecha contra Davi, lançando espada contra Davi, e mesmo assim Davi, esse é meu pai. Irmãos, o negócio é inexplicável. Davi foi chamado segundo o homem de Deus em primeiro lugar, porque ele era obediente. Segundo lugar, porque ele tinha uma característica que muitos de nós cristãos temos que aprender a ter. Que muitos de nós cristãos temos que ter, irmãos. É o amor. É o amor. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 João 1,4,8. Ou se você quiser olhar para o mural, fique à vontade. 1 João 1,4,8. Vou te mostrar uma marca de Deus. 1 João 1,4,8. 1 João 1,4,8 está escrito que Deus, Ele é... Que Deus é amor. 1 João, primeira epístola de João 1,4,8, lá está dizendo que Deus, Ele é amor. Preste bem atenção. Porque Davi era um homem que amava. O amor é uma marca mais proeminente do caráter de Deus. Entenda que nós encontramos na Bíblia Deus falando que Ele é amor. Mas nós não encontramos na Bíblia Deus falando que o homem é amor. Mas encontramos na Bíblia que Deus falando que o homem também poderia amar. Está entendendo o que eu disse? Sim ou não? Encontramos a sua palavra, na palavra do Senhor, em 1 João, primeira epístola de João, primeira epístola de João 1, 4 ao 8, ali que Deus é amor. Ali é uma característica do caráter de Deus. E Davi, ele possuía esse caráter sobre ele. Ele tinha um amor ao ponto de amar o seu inimigo.
A Bíblia não fala que o homem é amor, mas a Bíblia ensina que o homem também deve amar. Só que Davi, ele tinha um caráter dentro dele que já expressava o caráter de Deus. Ele amava até o seu mesmo ou até o seu próprio inimigo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui de vocês ama o seu inimigo? Aquele inimigo que fala mal de você. Aquele inimigo que critica você. Aquele inimigo que arma ciladas contra você. Aquela pessoa que um dia, quando você tinha um emprego que ganhava X, tinha uma autonomia muito grande dentro da empresa, aí automaticamente você ficou sabendo que fulano ou ciclano passou a rasteira de você lá no seu local de trabalho e começou a galgar o seu cargo e você foi mandado embora. É difícil amar uma pessoa assim, não é? Pois bem, Davi amava Saul. Ele tinha essa característica dentro dele. E era uma característica de Deus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Entenda bem uma coisa, eu acho que eu errei o versículo, hein, irmãos? 4:9. Então joga para mim aí. Joga para mim. Tá bom. Enquanto ele joga ali, entenda bem. Davi, ele possuía essa característica de amar até o seu próximo. Olha lá. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus se manifestava em Davi, irmãos. O amor de Deus estava em Davi. Isso daqui, ó, é um caráter de Deus. É o caráter dele. O caráter de Deus é amor. E ele quer manifestar esse caráter também em nós, na nossa vida, para que possamos também um dia, quem sabe um dia, Deus passar os seus olhos na cidade de Sertãozinho e falar assim, ó, aquele homem e aquela mulher também é segundo o meu coração. Entenda isso, irmãos. Está entendendo? Sim ou não? Entenda isso. Deus, ele quer isto para a minha vida e para a sua vida. Abra comigo lá em Colossenses 3,14. Entenda bem o que eu vou lhe dizer agora. Colossenses 3,14. Tudo que nós iremos fazer, irmãos, sem amor, é algo incompleto. É algo incabado. É algo que não teve, não foi na sua plenitude. Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se você não ama o seu próximo, tudo que você vai fazer não tem uma perfeição. É a mesma coisa do que nós trabalharmos na obra do Senhor. Podemos subir aqui no altar e pregar a palavra. Podemos limpar o teto da igreja, lavar o banheiro. Podemos ser diáconos, diaconisas, pastores. Podemos ser membros. Podemos ser o que for dentro de uma igreja. Se tudo que nós iremos fazer, se não tiver amor, está incompleto. Tudo que nós iremos fazer na obra do Senhor e para o próximo, tem que ter amor, porque é uma característica do caráter de Deus. Vou ler de novo. E sobre tudo isso, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E o único que é perfeito, quem é, irmãos? Jesus, Deus. Se nós fizermos com amor, irmãos, se nós colocarmos amor na obra que nós estamos fazendo, se nós colocarmos amor em ajudar o nosso próximo, automaticamente aquilo que nós estaremos fazendo, para Deus estará sendo perfeito.
Agora, se você não faz nada com amor, está demonstrando para Deus, eu não amo. E quando você não ama, é problema. Esse foi o grande feito de Davi. Ele amou até mesmo quem falava mal dele. Ele amou até mesmo quem planejava contra a vida dele. Ele amou até mesmo quem tentava tirar a própria vida dele. Ele amou. E isso fez a diferença em Davi, para Deus chamá-lo do homem segundo o meu coração. Eu repito, irmãos, eu estou me baseando na vida de Davi, para que você compreenda aquilo que Deus quer para nós também aqui nessa terra. Deus também quer que nós amamos. A Bíblia diz: amai uns aos outros. Amai uns aos outros. Não é somente de fala, é demonstração, é demonstrar que você ama. Davi, ele demonstrava que amava Saul. Será que nós estamos demonstrando que nós amamos o nosso irmão? Lembra, quando você passa na rua, você vê alguém ali, alguma pessoa, necessitando de sua ajuda, e você sabe que você pode ajudar aquela pessoa, ou até mesmo quem está ao seu lado, você sabe que precisa da sua ajuda. O que você tem feito? Ignorado ou ajudado? Tem demonstrado o amor e agido no amor, ou tem ignorado? Para Deus olhar para você, para mim, e se agradar de mim, e falar que a minha obra, que a obra que eu estou fazendo aqui nessa terra é completa, eu tenho que fazer tudo no amor. E tudo com amor. Tudo no amor e tudo com amor. Quando eu falo mal de alguém, eu amo esse alguém. Quando eu critico alguém, uma crítica destrutiva, eu amo esse alguém. Agora, quando é uma crítica construtiva, até, vamos lá, dependendo da crítica construtiva, dá até para relevar. Agora, quando ele é destrutiva, a palavra já fala de destruição. Agora, quem ama, irmãos, protege. Quem ama, passa no estreito com a pessoa. Quem ama, está com ela na alegria e na tristeza. Quem ama, não abandona. Está entendendo isso? É a característica do coração de Deus. É a característica da pessoa de Deus. É por isso que Davi era esse cara. Ele era esse homem, segundo o coração dele. Porque ele amava. O amor que Davi tinha, irmãos, era algo inexplicável. Só olhando para a pessoa de Deus, na sua palavra, onde revela o seu caráter, que eu compreendo o amor de Davi, que era o amor de Deus, que era uma característica do caráter de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, amai-vos uns aos outros, e faça tudo no amor, e faça tudo com amor, porque senão, tudo que você faz é incompleto. Amém? Quem está entendendo isso? Então glorifica o nome dele essa noite. Eu sei que a palavra de Deus essa noite está nos trazendo mais um ensinamento. Eu sei que é mais um ensinamento. Por que eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração essa noite? É porque está faltando amor no mundo, está faltando amor entre os irmãos. Hoje está assim, cada um por si, não pode dizer Deus por todos. E não é isso que o meu Cristo, que o nosso Deus nos ensina, igreja. Você não pode caminhar sozinho, você não pode andar sozinha. Se você não amar o seu próximo, não respeitar o seu próximo, o amor de Cristo não está sobre você. E você também não está fazendo nada por amor, está fazendo, tudo que está fazendo é para chamar a atenção dos homens. É que nem aquela pessoa assim, ó. Quantos? Vocês já viram isso dentro da igreja? A pessoa faz algo na igreja, desenvolve algum ministério na igreja, automaticamente nós percebemos que a pessoa não está fazendo aquilo para o Senhor. Muitas das vezes, está fazendo só para aparecer para a igreja. Por mais que ela ou ele venha se esforçar para fazer o máximo dela, o máximo dele, aquilo está sendo uma obra incompleta. Porque não está fazendo com o amor voltado totalmente para o eterno Deus. Quem está entendendo a palavra? Tudo que nós iremos fazer,
faça com amor e age para com o amor. Para mim demonstrar o amor, para mim demonstrar que eu amo, vai muito de como eu trato, escute isso, de como eu trato o meu semelhante. Vai muito de como eu trato quem está ao meu lado. Quem está entendendo isso? Como você tem tratado as pessoas do seu lado? Como você está tratando o teu semelhante, irmãos? Davi, para ser chamado um homem segundo o coração de Deus, ele tratava todo o seu reinado com amor e respeito, principalmente quem o perseguia. Agora eu e você, como conhecedores, como falamos, estamos na graça. Eu e você, por estarmos na graça, muitas das vezes nós queremos ver fulano e ciclano morto, mas não queremos ver ele na nossa frente. Se ela passar à minha frente, se ele passar à minha frente, eu não respondo por mim. Isso é amor? Ah. Igreja, quem está me ouvindo aí? Quem está aí, igreja? Amém? Isso é amor, igreja? Eu posso ser mais profundo então? Não está vivendo o cristianismo. Se não tem amor, e amor é demonstrado nas atitudes, se as suas atitudes para com o seu próximo não é uma atitude de amor e respeito, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo, que é o caráter de Jesus, é o amor. Quantos crentes estão assim dentro das igrejas evangélicas? Vem para a igreja de domingo a domingo, sol a sol, chuva a chuva, inverno a inverno, verão a verão, mas ainda não compreendeu o que é o amor. Aqueles crentes carrancudos, que não pode ouvir nada, que já sai dando patada em todo mundo ao seu redor. Aqueles crentes que falam assim, olha, eu gosto dela, eu gosto dele, mas ela e ele bem longe de... Isso não é amor. Ai, ai, ai. Isso não é o cristianismo que Jesus ensinou. Primeiro que Jesus não veio pregar placa de igreja. Escute isso que eu vou lhe dizer. Procure na Bíblia. Procure na sua Bíblia. Jesus falando assim, ó, a igreja de Laodiceia é a igreja correta. Você não encontra. A igreja de Éfeso é a igreja correta. Você não encontra. Jesus não veio pregar placa de igreja. Jesus não veio pregar denominações de igreja. Não. Jesus, a religião, escute, a religião correta, a religião certa é o amor. Por que é o amor? A religião correta, como diz lá em Tiago, é quando você ajuda os órfãos e viúvas. Sim ou não? Só ajuda órfãos e viúvas quem tem? Está amando, igreja? Está praticando a religião que Cristo ensinou corretamente? Por isso que Davi fazia a diferença. Por isso que ele era o homem segundo o coração do eterno Deus. Porque ele amava até mesmo quem perseguia. Ele protegia até mesmo quem queria matar a vida dele. Meu Deus, isso é muito forte. Davi protegeu até mesmo quem queria tirar a vida dele. É só você ler a Bíblia. Você vai encontrar do 20, 22 para lá. Davi poderia, quando ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, ele poderia falar para aqueles que estavam do lado de Davi, era a minoria, mas tinha alguns do lado de Davi ali, poderia falar assim, na hora que Saul dormir, pode ir lá e arrancar a cabeça dele, pode ir lá matar ele. Davi não fez isso, mesmo assim Davi, sendo perseguido, Deus guardou a vida de Saul. Davi, melhor dizendo, guardou a vida de Saul. Que amor é esse, igreja? É o amor de Deus. Deus, ele procurou um homem que tinha segundo o seu coração e encontrou. Será que Deus essa noite pode passar os olhos deles aqui e encontrar em nós algo que tenha a característica de Deus em nós, irmãos? Da qual eu estou falando obediência, da qual eu estou falando o amor,
o amor ao próximo, em respeitar o seu próximo. Quando eu não faço as coisas com amor, eu estou fazendo, irmãos, algo incompleto. Coloque isso no seu coração. Se eu vou cantar, tem que fazer no amor para Cristo. Se está na obra, é com amor para Cristo. Porque se eu não faço nada com amor, tudo para Deus é incompleto. Se eu estou dançando, danço para Jesus, aí é completo. Se eu estou louvando, tenho que louvar para Jesus, aí é algo completo. Se eu estou pregando, eu tenho que pregar aqui, ó, para Jesus. Voltado para a igreja, é claro. Aí é algo completo. No amor. Tudo que nós iremos fazer tem que estar no amor. Davi, para ser chamado o homem segundo o coração de Deus, ele obedeceu à vontade de Deus para a vida dele. E nessa de obedecer, olha que coisa interessante. Como eu disse, se você continuar lendo nos escritos aí de Samuel, de 1 Samuel 13 para lá, você vai encontrar Davi falando assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu desça para a cidade de Keila? O Senhor quer que eu vá até essa cidade? E olha que a cidade de Keila estava sendo destruída, estava sendo massacrada pelos filisteus. Os filisteus lá estavam, Davi estava sendo perseguido, tanto por Israel, que era Saul, e Davi perguntou: Deus, o Senhor quer que eu vá onde estão meus inimigos, que eram os filisteus? E Deus falou: Davi, pode ir, Davi. E Davi foi para onde estavam os filisteus, e nada aconteceu com Davi ali. Por quê? Porque ele obedecia à vontade de Deus, e lá nos filisteus, Deus guardou a vida de Davi. Quer ser chamado homem segundo o coração de Deus? Quer ser chamada a mulher segundo o coração de Deus? Obedeça a palavra de Deus. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, obedeça a palavra de Deus. Abra comigo, por gentileza, lá em João 13:35. João 13:35. Deixa eu procurar aqui para dessa vez não ter erro. João 13:35. Preste bem atenção nessa leitura, igreja. Isso aqui é um mandamento de Deus. As pessoas acham que mandamento só foi lá no Monte Sinai, no qual veio nas tábuas na mão de Moisés. Olha só o que diz João 13:35. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Esta era a característica de Davi. Ser discípulo de Jesus é amar uns aos outros. Eu fiz de propósito para perguntar para você se você ama quem te persegue. Amar, irmão, só quem nos faz o bem é fácil. Amar só quem fala bem de mim é simples, é fácil. Eu quero ver amar quem fala assim para mim: ó, eu não concordo com você, você está errado. Automaticamente o que passa na nossa mente é uma fúria. Mas por outro lado, nós, se somos discípulos de Jesus, nós temos que ter essa característica de Jesus em nós, que é o amor. Era aquilo que Davi tinha. Quem está entendendo isso? E isso é uma ordenança, é um mandamento de Deus para a nossa vida. Amar a igreja. Não é só amar quem fala bem de você. Não é só amar quem te abençoa todos os dias. Não. Ame também quem fala mal de você. Ame também quem critica você. Ama também, desenvolva isso no seu coração. Eu sei que não é fácil, mas nós só podemos, escute isso, só podemos amar quem nos critica é quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus tratar da nossa alma, do nosso ego. Está compreendendo isso? Precisamos de falar para Deus: Deus, trata a minha alma. Eu quero também aprender a amar até mesmo quem quer me matar, até mesmo quem me critica, porque é uma ordem de Jesus. Davi, sem conhecer Cristo, já exercia esse amor.
eu e vocês, conhecendo a Cristo, que é a graça revelada a nós, não praticamos isso na graça, que é o amor. Quem pegou o que eu disse? Quem está entendendo o que eu disse? Amém, igreja. A Bíblia é clara em dizer: nisso conhecerão todos os que sois discípulos de Cristo, discípulos de Deus. É quem ama, é quem tem amor. Amai uns aos outros. E debaixo do guarda-chuva de quem ama, existe uma palavra chamada, debaixo do guarda-chuva de quem é discípulo de Cristo e ama, existe nele algo chamado perdão, misericórdia e bondade. Uma pergunta eu faço para a igreja: você tem liberado perdão para quem fala mal de você? Tem tido misericórdia para quem não tem tido misericórdia de você? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Quem é discípulo de Jesus, quem quer se parecer com Jesus, quem quer ser chamado também o homem, a mulher também é chamada, a mulher segundo o coração de Deus, tem uma característica nela, nesse amor, tem uma característica nele, nessa pessoa, que é perdão, misericórdia e bondade. Você tem exercido isso na sua vida? Perdão, misericórdia e bondade? Tem conseguido perdoar o seu próximo? Tem sido misericordioso para com as pessoas? Tem tido bondade no seu coração e nas suas atitudes para com as pessoas? Quem pode dizer isto é quem convive com você ao seu lado. Está me ouvindo, sim ou não? Só quem convive com você. Eu não convivo com você direto. Vem da igreja, eu sei que todo mundo aqui, começando de mim, todos nós aqui, parece um anjo. Todos nós aqui é glória e aleluia. Fora daqui, nós temos que exercer misericórdia, perdão e bondade. E muitos de nós que estamos aqui não exercemos isto. Quem está me ouvindo? Quem está compreendendo essa palavra? Essa é uma característica do homem segundo o coração de Deus. Ele carrega este caráter nele. Ela carrega este caráter nela. O amor não vem sozinho. O amor não anda sozinho. O amor dos que são de Cristo, os que verdadeiramente já se converteram a Cristo, ele carrega nele, no coração dele e nas atitudes dele, perdão, misericórdia e bondade. Eu sei que é difícil, irmãos, você liberar perdão. Eu sei. Eu sei que é difícil você liberar misericórdia. Eu sei disso. Eu sei. Mas se você é um discípulo de Jesus, você não vai deixar a sua vontade de falar por si só. Você vai lutar contra a sua vontade. E vai pedir para o Espírito Santo de Deus te dar essa autoridade para você liberar perdão contra aqueles que um dia tentou te matar. Compreendeu o que eu disse, sim ou não? Contra aqueles que um dia tentou roubar tudo aquilo que é seu. Então tirar tudo aquilo que é seu. É começar a pedir, Espírito Santo de Deus, me ensina a liberar este tal perdão. O perdão genuíno. Qual é o perdão genuíno, irmãos? É aquele perdão que você perdoou e não toca mais no assunto. Eu ia falar, é aquele perdão que você perdoou e não lembra mais. Espera aí, nós somos dotados de inteligência. Todos os homens que têm um raciocínio, todas as pessoas que têm uma inteligência sobre ele, é impossível, é inevitável dele não lembrar de coisas ruins que aconteceu na vida dele. Agora, depende de como eu lembro. Se eu lembro, eu ainda fico com raiva, quero matar e esganar, eu não liberei o perdão. Agora, se eu lembro e não sinto mais nada, e sinto amor por aquela vida, aí, querido, você está começando a ter uma característica do homem segundo o coração de Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Para encerrarmos, terceira característica do homem segundo o coração de Deus, tem que ter fé. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, uma das características do homem segundo o coração de Deus é fé.
Presta atenção. Baseado na vida de Davi. Davi, para ele derrubar gigante, ele tinha que ter o que, irmãos? Fé. Para você vencer os obstáculos, os gigantes que vêm contra você, se você não tiver fé, não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para encerrar, quer vencer? Tenha fé no nome de Jesus Cristo. Amém? Se coloquem de pé no nome de Jesus.